Olá pessoal, começamos mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. Muitas novidades para vocês aí do nosso bairro do Ipiranga. Quero lembrar vocês que dia 27 de novembro teremos aí o grande prêmio Melhores do Bairro do Ipiranga, que a Nova Gazeta do Ipiranga irá proporcionar lá no Clube Atlético Ipiranga, dia 27 de novembro, às 19 horas. Convidados exclusivos, muita gente, muita badalação nesse evento e logo estaremos trazendo as informações para você lá no Instagram, tá bom? @Nova Gazeta do Ipiranga, tá bom? Todo mundo aí vai ficar ligado e vai ser um evento que vai marcar o bairro do Ipiranga, tá bom? Quero lembrar vocês também, ó, o nosso jornal impresso, né, que a cada 15 dias está aí na porta de vocês, na empresa de vocês, no comércio de vocês. Se vocês quiserem participar também do nosso jornal impresso também, divulgando a sua marca, sua loja, sua empresa, é só entrar aí nas redes sociais, lá no direct e pedir os valores. A gente acerta tudo bonitinho lá para vocês, tá bom? 15 mil exemplares a cada 15 dias aqui no nosso jornal tão tradicional que é do bairro do Ipiranga, Nova Gazeta do Ipiranga, tá bom? Hoje o programa tem um assunto muito especial que eu já venho abordando esse tema várias vezes aqui e eu conheci uma pessoa incrível essa semana que passou, né? Que logo eu vou falar aqui, que é a Fernanda Garner. E nós vamos falar um pouco sobre autismo, história de superação, o que não é. Ela vai falar um pouco da história dela, ela vai falar um pouco do centro que ela tem, que é um centro de terapia comportamental de autismo. Muita coisa vai rolar aqui essa noite e você pode ter certeza que esse programa vai ser recheado de muitas coisas boas. Boa noite, Fernanda! Boa noite, Darlan. Tudo bem com você? Tudo jóia. É um prazer ter você aqui comigo, viu? Prazer é todo meu, agradeço o convite a você e a toda a equipe da Gazeta do Ipiranga. É muito bom saber que a gente tem a oportunidade de compartilhar esse momento, compartilhar um pouco da minha história. Muito obrigada pelo convite. Imagina. E é tão importante esse assunto abordar, né? A gente anda vivendo num mundo que a gente realmente, sobre o autismo, é tudo novidade pra gente, né, Fê? É uma coisa nova, que é uma coisa antiga, né? Que já é mas diagnosticado mesmo é uma coisa muito recente também, não é, Fê? A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre esse aumento do diagnóstico em relação ao autismo comparado a alguns anos atrás, principalmente aí depois dessa reformulação do diagnóstico, de como se dá esse diagnóstico em relação aos níveis de suporte agora também, nível 1, nível 2 e nível 3, então ampliou-se bastante esse número de diagnósticos, principalmente aí no A Brasil. gente abordou aqui alguns temas também sobre isso, até o diagnóstico tardio, né? Que se descobre, você nunca, mas viveu 40, 50 anos e de repente você descobre que você tem um TDAH, que você é autista de algum níveis, né? Que fala, né? De Níveis de níveis, né? suporte, isso. Muito legal. Mas antes de tudo isso, Aham. eu quero falar aqui, né? E deixar registrado essa história da Fernanda. Fernanda nos procurou para fazer publicações, né, nas nossas páginas do Instagram, do jornal, né? E eu fui conhecer lá o Centro Ativa, que é aqui no Ipiranga, já tem mais de 20 anos, né? 22 anos. 22 anos. E eu me encantei por ela, gente. Me encantei. Eu falei, não, eu preciso contar a sua história no podcast. E tudo calhou, porque a gente hoje tinha uma programação e essa pessoa acabou que cancelou, né? Que a gente tem uma programação. E eu falei, não, eu preciso colocar a Fernanda nesse. Foi tão rápido, né, Fê? Foi tudo muito rápido, praticamente em 3 dias aqui estou eu. Pois é. Eu quero que você conte pra gente aqui quem foi a Fernanda, né? Que a Fernanda é psicóloga, né? Eu esqueci de falar da formação dela. Quem foi a Fernanda antes da psicologia? E como era conviver com a Débora na infância? Débora, que eu falo aqui, é a irmã dela, que ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente entrar depois na empresa dela, como funciona tudo isso. A gente tem muita história aqui pra contar. Gente, aliás, tem 1 hora aqui de programa só com a Fernanda e nós vamos contar. Mas antes eu queria saber dessa história maravilhosa. Queria que você transmitisse esse amor que você tem, essa tua história, que é encantadora. Fernanda, vamos lá, Fê. Vamos tentar contar sem chorar, né? Não chora, senão eu sou chorão, menina, nossa senhora. É verdade, eu costumo falar que, na verdade, são uma história que se divide em algumas partes, né? Realmente de formação, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia experimental, sou mestre em psicologia também. Mas antes de tudo isso, eu tive uma história que, na verdade, foi a razão pela qual eu acabei entrando aí na área da psicologia. E essa história, essa razão toda é a minha irmã. Minha irmã tem 51 anos hoje.
Eu tenho um outro irmão de 50 anos também, sou a caçula. E a Débora, ela foi diagnosticada com autismo aos 2 anos de idade. 2 anos de idade, 49 anos atrás, pouco se conhecia sobre autismo, né. Pois é, então. Mas ela foi diagnosticada pelo doutor Raimundo Rosenberg, referência na Papa na área, área, né? sim. E, na verdade, o diagnóstico dela veio porque minha mãe era educadora, né, a formação dela de educadora e professora, ela percebia que algumas coisas Aliás, a estavam. família toda acabou se engajando tudo nisso também. Depois nós vamos contar mais um pouquinho da sua mãe, da história do Sim, AMA, tudo, mas também, vamos e lá, a é história que interessante, também é, me muito, inspirou. é. E aí a minha mãe percebia ali algumas questões relacionadas à Débora, de falta de contato visual desde bebê, ausência da fala, ela falava algumas palavras apenas, mas era muito pouco, e alguns, movimentos estereotipados que ela tinha, então já tinha alguma coisa ali que acendia um alerta para minha mãe. Mas logo ela teve o segundo filho, aí que foi meu irmão, e isso ela conta, né, e essa é a história que eu falo, que na verdade eu conto porque foi contada a mim, porque eu nem nascida não era. E aí minha mãe disse que então quando o Fábio nasce, a Débora tem ali uma regressão, ela já tinha esses comportamentos que chamavam a atenção da minha mãe, mas aí o Fábio nasce e aí a Débora regride ainda mais. Hã, Nesse momento, o que que minha mãe faz? Ela começa a procurar por ajuda de psicólogos, né, de médicos e tudo mais, é quando é dado o diagnóstico, eles têm ali 1 ano e 9 meses de diferença os 2. E aí o diagnóstico da minha irmã vem, e aí ela é encaminhada para fazer sessões de terapia. Então ela começa com psicólogo e fonoaudiólogo na época, que eram Isso há 52, 50, 40 50, e 40 e poucos 9 anos anos atrás, atrás. né? E Isso. ela foi diagnosticada com o quê? Autismo infantil era chamado na Autismo. época, então era assim que se falava, né, se falava: "Era autista", então esse era o diagnóstico da Débora. Embora se falava muito, assim, hoje dentro do diagnóstico de autismo, a gente fala que tem ali a presença ou não da deficiência intelectual. Não era bonito, assim, que se Ah, falava na época, né, às vezes até se falava em retardo mental que a criança é, então, tinha. retardado, aquela coisa toda, Isso. né? Então a Débora tem essa deficiência intelectual associada, né, que principalmente aquela dificuldade na área de comunicação, linguagem e na questão cognitiva também, né, o que a gente chama de habilidades adaptativas, que é aquelas atividades de autocuidado. Então a Débora sempre foi uma criança dependente do outro. E aí, quando a minha mãe começa ali as terapias da Débora, naquela época se falava muito assim em buscar a causa do autismo, não tanto em você recuperar as habilidades que a criança não tinha no seu Uhum. desenvolvimento. Então, existem até muitos estudos que falam de mães geladeiras, né? Então, assim, era entre aspas a culpa da mãe, daquele indivíduo ter o autismo infantil. Então, era toda uma terapia voltada para isso e buscando essa causa e Isso não porque não tinha um ensinando. estudo, né, disso, né, tudo, né? Não ti Não Exatamente, não tinha esse tinha, estudo, né? por exemplo, a análise do Sim, comportamento, né, a aba que a gente fala hoje em dia, o ABA, começa a se falar no Brasil, por exemplo, a minha primeira formação é em 2000, né, então há 25 muito anos recente, atrás. é. Nos Estados Unidos um pouco antes disso, mas aqui não se sabia. Minha mãe era educadora, mas também pouco conhecia o autismo, tanto que a Débora, diagnosticada com autismo, ela frequenta a escola que minha mãe dava aula, que era uma escola Montessori, e aí a Débora ficava numa sala, que eles chamavam de sala de excepcionais na época, olha, né, o palavreado. Verbalizações, né? E aí a Débora ficava nessa sala onde tinham crianças com diferentes deficiências, era na mesma escola que minha mãe dava aula, ela dava aula para o 4º ano, né, para a 4ª série na época, inclusive foi minha professora, foi professora do meu irmão, e a Débora ficava nessa sala, e aí era, assim, o que eles proporcionavam eram atividades de artes, atividades de oficinas, então ela ficava nessa sala, recebendo esse tratamento, né, que na verdade escolar, que era o que se tinha, não tinham ainda instituições Uhum. especializadas nessa época, e minha mãe ali buscando uma ajuda terapêutica, né, para poder fazer com que a Débora se desenvolvesse. Mas foi, na verdade, acho que um momento muito difícil, porque por esse não conhecimento em relação ao autismo. Então, embora minha mãe soubesse que algo estava errado com a Débora, que ela estava se desenvolvendo diferente do meu irmão,
que quando meu irmão tinha 2 anos, minha mãe conta, né, ele já falava frases, conseguia se Ela já tinha uma comunicar, experiência, né, anterior, né, que quando é o vem primeiro filho a gente, né, quer aquela atenção total, né, quando a gente fala, isso, primeiro, segundo filho já não é mais tanta preocupação pra gente, né, e acabou se exatamente. tornando, né. E como é que seus pais lidaram com esse diagnóstico, né, de autismo da sua irmã naquela época e que quase ninguém falava sobre isso, né? Deve ter sido. É, minha mãe fala que não foi fácil, né, porque eles precisavam trabalhar, e meu pai não é dessa área, né, meu pai era delegado, nessa época nem delegado, eu acho que ele se tornou delegado depois, mas era da área do direito, né, se formou em direito, e então eles para eles também era tudo muito novo, o que ela sabia é que estava diferente daquele padrão, então que ela precisava de auxílio. Mas acho que tem um ponto importante que é isso, né, acho que para os 3 filhos, independente de qualquer coisa, minha mãe e meu pai, né, eles sempre foram muito rígidos. Então, assim, a educação, ela é educação independente se você tem um diagnóstico ou não, e acho que isso faz a diferença, porque a Débora, com todas as dificuldades dela, foi uma criança que não desenvolveu agressividade, ela consegue participar de qualquer situação social, ainda que ela não seja verbal, né, ela consegue estar convivendo em sociedade, por quê? Porque a regra era igual para os 3 filhos, né, então a Débora sempre teve ali a regra desde cedo, não é porque chora que vai mamar, por exemplo, a qualquer hora, E nunca teve uma né. diferença, assim, né, dos filhos. Não, porque ela é especial, vamos cuidar dela diferenciado. Não teve, né? Não A educação. teve. E eu acho que isso é muito importante. Isso nós vamos falar um pouquinho lá na frente. Eu quero Uhum, você, como psicóloga, eu quero que você passe isso. Porque tem muitas mães, né, que uhum. tratam o filho como coitadinho, como. Isso. Mas vamos falar sobre isso. Vamos para situar aqui nessa situação. E aí eles se deram com essa educação mesmo, né? Ser rígido, ser Uhum. convincente daquilo que eles pregavam, né, para não ter limitações no caso, né? Exato, porque se você pensar, por exemplo, hoje em dia, né, existe ali uma dificuldade muito dos pais de conseguir identificar, assim, isso é do diagnóstico, isso não é do diagnóstico, isso é da Uhum. educação, É. né, então colocar limite, seja ali na para a questão da alimentação, para a questão do dia a dia, para uma questão social, você colocar essa limitação e falar assim: "Independente do diagnóstico do meu filho, o diagnóstico não é uma barreira para que você tenha ali a desculpa de não Uhum. preciso fazer isso Sim. ou não preciso me comportar assim". Claro que os comportamentos precisam ser analisados e eles precisam, ser olhados de uma forma cuidadosa, mas não necessariamente ele deve ser uma desculpa ou, como você falou, né, tratar a criança como um coitado ou tudo bem ele fazer isso porque ele tem esse Deixa eu fazer, diagnóstico. tadinho, né? Eu acho horrível isso também. Eu acho horrível isso Exato, também. isso. A sua mãe teve um papel fundamental na criação, né, da Ama, né, que a gente sabe, né, Sim. pela história, mas as pessoas não sabem, né? Como foi crescer vendo de perto essa luta das mães por um espaço de acolhimento, né? Para quem não sabe, nós vamos falar aqui, né? A mãe dela é uma das, né, que criou, Pioneiras né, a ali. pioneira ali do Ama, né? Sim. Na verdade, a AMA, ela começa com um grupo de mães, algumas mães, em 1983, se eu não me engano, né, eu não sou muito boa de data, mas é mais ou menos isso. A minha mãe, ela aparece na AMA depois de alguns anos, então eles estavam tentando ali oferecer um atendimento, e minha mãe aparece, bem na época que eles fazem um congresso mundial, né, a AMA faz para arrecadar fundos ali em relação à instituição, para poder buscar o que eles chamavam de um sistema de ensino, um método de ensino para esses indivíduos. E aí minha mãe, como a formação dela era na questão da educação, ela auxilia em relação a isso, aí ela deixa a escola no que ela dava aula, e ela vai junto com esse grupo de mães para implantar esse método de ensino, que na época, né, é o método TEACH, conhecido, que veio da Carolina do Norte. Então eles trazem palestrantes para esse congresso e esses palestrantes eles visitam a AMA para conhecer ali o espaço e ver as possibilidades para a implantação desse sistema, e é aí que minha mãe começa a fazer parte, então, da história da AMA, só que a Débora já estava com 16 anos. Nossa. Então ela já tinha chegado ali na adolescência, ou seja, entre aspas, perdido boa parte do desenvolvimento dela, né, a gente fala muito hoje em dia para os pais, a criança ela precisa ser estimulada o mais rápido possível, para que ela consiga desenvolver essas habilidades que muitas vezes
ela deixou de desenvolver, e isso não quer dizer que ela não possa desenvolver. Mas a Débora já estava, na verdade, adolescente. E aí, E se perdeu muito tempo, né? muito Pelo, tempo. por E, não saber o tal do diagnóstico também, por não entender também. Também e por tem não isso ter também, lugares né? É, mesmo, né? A lugares, né? AMA é uma pioneira, É. né, na área do autismo, né? Então, a AMA foi referência para inúmeras instituições do Brasil inteiro. Então, depois que eles implantam o sistema na AMA, minha mãe viaja o Brasil inteiro auxiliando outras AMAs, a Paz na época, né? Para que eles pudessem também implementar aquele sistema educacional que estava sendo utilizado. E ali, então, a Débora começa a ter um tratamento eficaz no que diz respeito ao ensino e aprendizagem, porque Com antes, 16 anos, com né? 16 anos. E ali eu já era adolescente, né? Então, mais ou menos a partir daí eu consigo já lembrar coisas da minha Sim. infância, não, né? Mas ali, essa parte eu falo que eu já consigo lembrar, que é a Fernanda ainda antes de ser psicóloga, tendo uma irmã com autismo. Acho que uma coisa que eu lembro também, a AMA faz uma propaganda com o Antônio Fagundes. Se eu não me engano, foi mais ou menos em 89 ou um pouquinho antes. E aí, né, muitas pessoas não lembram disso, mas eu lembro, eu tinha ali meus 9, 10 anos. E essa propaganda o Fagundes faz para arrecadar dinheiro para a AMA também. E eu lembro que a propaganda ela tinha um indivíduo com autismo, só a sombra dele. Depois, na verdade, eu acho que eles falam que foi um irmão fazendo, eu não me lembro bem da história. Mas ele mexia, balançava bastante o corpo e mexia as mãos, né? Então, esse era o autismo conhecido da época. Não era esse autismo que você falou de diagnóstico tardio, de quantos adultos hoje em dia estão recebendo, por exemplo, um diagnóstico de autismo, É, mas com um nível de sim. suporte leve, vamos dizer assim, né? Então, esse era o autismo. E aquilo me marcou bastante. Por quê? Porque a Débora não tinha esse balanço do corpo. A Débora, como eu disse, ela era não verbal, ela tinha algum movimento com a mão que ela fazia, mas ela não tinha esse balanço. Então, claro, cada indivíduo é único, mas eu comecei, junto com a minha mãe, conhecer diferentes pessoas diagnosticadas com autismo, que nessa época era esse autismo, vamos dizer, mais severo, né, que era o diagnosticado. As outras crianças, acho que elas iam se virando Sim. na vida e não eram diagnosticadas como hoje em dia depois de tanta divulgação. E a mídia, né, tá É. falando de autismo o tempo todo. Isso não acontecia lá atrás. Então, eu fui, na verdade, participando dos congressos da AMA, então eu sempre ajudava como voluntária. E essa sua profissão, né, de psicóloga, psicóloga, Psicóloga. você já foi adquirindo já por toda essa história, porque você queria entender, ou porque era coisa sua mesmo. Você falou, não, você é psicóloga, ou você é psicóloga para poder entender essas situações, porque você começou a conviver, né, com tudo Isso. isso, né? Eu falava primeiro que eu queria ser professora, igual minha mãe, porque era quem me inspirava, É, né. então. Aí depois, minha mãe tinha muitos gatos na época, e aí eu me formo com 16 anos, na verdade eu era adiantada, né, e aí eu falo para os meus pais: "Não, não quero ser professora, eu Professora. quero ser veterinária", porque minha mãe tinha gatos e então eu achei que eu queria cuidar de gatos. Eu passo para a faculdade de veterinária, e aí eu falo: "Não, não é isso que eu quero fazer um ano de cursinho". E nisso, aí eu super envolvida com a AMA, tanto minha mãe quanto as outras fundadoras da AMA, elas me chamaram e falaram: "Ó, Fernanda, a AMA ainda não tem psicóloga, por que você não faz uma faculdade de psicologia e se torna psicóloga da AMA?". Uau. E aí eu falei: "Eu acho que é isso que eu quero". Então aí eu presto para psicologia e eu entro. No meu primeiro ano de faculdade, eh, eu começo a trabalhar na AMA, então eu trabalhava período integral na AMA, como instrutora de sala de aula, ensinando ali as habilidades utilizando o método Teach, e à noite eu ia para a faculdade. Então foram 5 anos de faculdade assim. Nesses 5 anos eu começo E super a nova, né, eu tinha Fê? 18 anos É, quando eu pois é. começo a psicologia. E aí que foi em 1998. Em 2000 a AMA inaugura o prédio no Cambuci, que é perto, né, do Ipiranga. E aí ali eu participo de todo esse desenvolvimento do prédio novo deles. Antes eles não tinham essa unidade, eles tinham uma unidade no Paraíso e tinha a outra unidade lá em Parelheiros.
E aí eu participo de tudo isso como instrutora de sala de aula, e quando eu me formo, depois ali de 5 anos, eu realmente viro a psicóloga, a primeira psicóloga ali da AMA na área comportamental, né. Eles tinham outras psicólogas antes que eram de outras áreas da psicologia, e em 2000 também a gente recebe na AMA, junto com o prédio novo deles, a visita de pessoas que hoje moram no Brasil, mas é um casal, um americano e uma brasileira, que é a Paula e o Sean. Eles vêm para a AMA e aí eles começam a divulgar o ABA, que é o Applied Behavior Analysis, que é uma ciência, e que hoje a gente tem a comprovação que o uso dessa ciência como abordagem terapêutica para indivíduos com autismo, a gente tem um tratamento eficaz e com muitos resultados em relação à aprendizagem desses indivíduos, né. Então a gente consegue ensinar habilidades ali em todas as áreas do desenvolvimento. Começa nessa época, né, em 2000, quando eu ainda não era formada em psicologia, eu trabalho com eles ali como estagiária, eles estão dentro da AMA. Então é a primeira vez que se fala em ABA no Brasil. E aí aquilo eu falo, realmente era isso. Então eu consegui unir o que eu queria de ser professora, porque era trabalhar com aprendizagem, e a psicologia, que era aquilo que tinha me chamado minha atenção, né. E aí eu falo: "Não, eu quero seguir". A partir dali eu começo a fazer todos os cursos E acaba sendo uma possíveis. coisa prima, né, a educação com a psicologia, ela tá ali uma do lado Tá da junto. outra, não é? Principalmente a psicologia comportamental, né, a É. gente trabalha E isso, assim, o que que a gente precisa fazer para que o indivíduo tenha uma consequência e ele entenda que então: "Ah, se eu quero isso, eu preciso me comportar assim". Então o comportamento humano, ele é eu maravilhoso. acredito, Fernanda, que para poder entender, né, os comportamentos, né, você precisa estar convivendo, não é? Não Uhum. é? Não é? Eu penso Sim. assim, né, porque para você dar um diagnóstico de uma coisa que não tem estudo, né? Uhum. Não tem um exame laboratorial, vamos Exatamente, dizer né? assim. Eu acho que a convivência é que faz você aprender cada vez mais, né? De olhar aquela coisa de olhar, já sei o que que tem, para onde vai, qual é o nível, como é que vai. Isso é a capacidade de dia a dia, não é, Fê? Por Com aí? É, certeza. né? Hoje em dia, claro, muitas pessoas conhecem, mas já desde sempre, né, acho que convivendo ali com a Débora e vendo as situações que eu passei enquanto irmã com Sim, ela, sim, é a convivência, né? é a convivência, você consegue você começa a entender, então É. você começa a querer estar dentro do cérebro dela e falar assim: "Por que que Por quê? ela age dessa Porque igual forma?". que nem você falou, né, a minha irmã não balançava, mas a outra balança, né, então tem Isso. tudo esse, né, não, minha irmã não, porque hoje as pessoas, eu não sei se é fuga, os pais, né, se é Uhum, medo, o que que é, mas às vezes tem filhos que tá ali na cara que tem problema, e os uhum. pais acham que não tem problema, porque é filho, né, não querem ter esse problema. Eles fogem do problema, que não é um problema isso, né, É, Fê? eu acho que antigamente era visto como um Como um problema. Acho problema, que hoje né? não mais, Não, né. né, Hoje, porque por ter o tratamento, adequado e até hoje em dia ter principalmente ajuda, né, tanto do governo quanto dos planos de saúde, por exemplo, os pais querem o diagnóstico o mais cedo possível para que isso possa ser tratado e para a criança consiga se mas tem desenvolver. muitos pais também que Mas não querem ter esse diagnóstico, né, fica isso. fugindo desse diagnóstico também. Porque acaba sendo um rótulo, né, então, assim, às vezes, acho que, é o que eu falo, eu posso contar como irmã, eu posso contar como psicólogo. Eu sou mãe hoje Uhum. de um menino e uma menina, mas, eu acho que esse momento, né, de você conseguir olhar para o seu filho e falar: "Algo tá diferente", e entender que um diagnóstico vai auxiliá-lo nesse desenvolvimento, é um processo que essa família tem que Sim. passar. Então acho que existe esse processo, né, de primeiro: "Não, eu acredito que não", às vezes É o o pai jeitinho acha que dele, sim, né, o aí a mãe jeitinho acha que dele. não. "Ah, É. é só E o isso". importante é falar, né, como a Fernanda falou aqui, o quanto antes você descobrir, melhor é para a criança, né, para a pessoa que está com esse problema, né. Eu Exato. não sei se eu posso falar problema, não é problema, né. Eu acho que Porque é outro uma dia, dificuldade no teve com a Drica aqui, a desenvolvimento. Drica que é, né, lá da Secretaria do Desenvolvimento das Crianças lá, eu falei, eu acho que eu
que falei essa questão, ela falou, não, ela fez assim, não, não pode. Eu falei, então me corrija. Eu acho que você não está falando problema com Um tom, um tom né? negativo, né? Você está É uma falando assim, maneira. bom, foi um problema no desenvolvimento dessa criança. Ela deveria ter se desenvolvido de um jeito e ela não se desenvolveu por inúmeros fatores, né? O comportamentalismo fala disso. A gente fala, existem fatores ambientais ali em relação. Quando eu falo, por exemplo, da minha mãe ter sido muito rígida em relação à educação de todos, então, isso pode, isso não pode, né? Você Uhum. vai fazer isso, você não vai. Tem uma situação que eu conto bastante da Débora, por exemplo, a Débora, ela não tinha compreensão de riscos, de perigo, e a gente morava no Ipiranga, e a Débora, se a gente esquecesse a porta de casa destrancada, a Débora abria e saía Isso andando. aí. E ela ia andar pelo Ipiranga. Minha avó morava na rua de trás da nossa casa, então sempre que a gente andava na rua, a gente saía na rua e andava para casa da minha avó. E aí, eu me lembro de inúmeras situações que isso aconteceu. Então a Débora ela abria a porta, e aí eu via que a Débora saiu, eu saía correndo atrás dela, e ela queria andar para casa da minha avó, que era o caminho que a gente sempre fazia. Então o que que meu pai fez nessa época? Ele pegou a maçaneta, fez aquela maçaneta de rodar e Uhum. instalou de ponta cabeça. Porque para você abrir, você tinha que girar fechando. E a Débora só tinha habilidade de virar para abrir. Então a Débora parou de abrir e fugiu de casa. Então, às vezes, E aí foi se adaptando às casas, as coisas, né? a Engraçado, isso, né? e ao risco dela. Então, Sim. você colocar, né, esse limite, é você falar, não, isso é inaceitável, porque que talvez não ia adiantar se ela fugisse, você dar bronca nela, gritar com ela, né? Mas eles encontravam ali caminhos para conseguir fazer com que ela não se Sim, desenvolvesse sim. daquela forma. E aí você, em algum momento, você me mencionou para mim que você tinha vergonha, né? Uhum. Confusão e até aprendizado com a convivência com a Débora, né? Como que você enxerga essa emoção hoje, como profissional e irmã, né? Quer dizer que você tinha vergonha, né? Aquela coisa de criança, adolescente, né? Sim, eu era Sem mais conhecimento, nova, né? então, por exemplo, situações como eu disse, a Débora era dependente, então, às vezes trazer, por exemplo, um colega na minha casa e de repente a Débora ter ali algum comportamento que eu não saberia explicar, ainda que eu convivesse com tudo isso, naquela época eu não sabia explicar para a pessoa: "Olha, ela tá agindo assim porque ela é autista", é o que eu falava, né. E aí as pessoas tentavam conversar com ela, ela não respondia, então era realmente assim, essas situações. Também tinha um outro lado, eu me lembro de uma situação que eu não levei a lição para a escola, e a professora falou: "Cadê sua lição?". Aí eu falei: "Ah, minha irmã tem autismo, ela rasgou e eu não pude trazer". Mentira, Uhum. né, ali eu estava me aproveitando Sem do vergonha, né? diagnóstico, então. Então era tudo isso junto, na verdade. E para uma adolescente, né, como irmã ali, não era nada fácil, era você aprender a conviver. Graças a Deus eu tirei de letra, né, consegui, passar por tudo isso. Tinham situações que minha mãe saía, quem ia dar banho na Débora? Era eu ou meu irmão? Era melhor que fosse eu, porque Uhum. eu era mulher, Mulher. né, então, eu precisava sempre estar atenta a isso. Graças a Deus ela é super boazinha, a Dé, mas são situações que eu precisei passar na minha Irmãzona, né? vida. Foi, né? Meu anjo. Né? E se Sim. você voltasse ao tempo, né? Uhum. E que você diria para a adolescente Fernanda, lá atrás, né? Que estava começando a entender o que era o autismo. Eu acho que eu tentaria acolhê-la, né, e entender um pouquinho o que estava passando ali na cabecinha dela, porque acho que no dia a dia, né, eu vejo isso porque hoje eu sou mãe, a gente acaba, não tendo tempo para parar e explicar o que está acontecendo. E eu vejo isso, por exemplo, hoje com a minha filha, né, teve uma situação, quando ela era um pouco mais nova, ela virou para mim e falou assim: "Quando você tá com a tia Dedé, você não me dá atenção". Né, Olha. e era mais ou menos como eu me sentia, porque meu irmão tinha ali o desenvolvimento dele, a Dé era considerado um bebê e eu era a irmã do meio, que eu tinha que me virar, Uhum. né, e tinha que dar um jeito. Então, às vezes, com certeza, eu entendo hoje, como eu disse, por ser mãe, que o indivíduo com um diagnóstico, ele precisa dessa atenção, mas a gente precisa olhar para o irmão que está ali do lado também, né, falando: "Você está precisando de alguma coisa? Você precisa?". E então eu acho que é isso, é a gente conseguir olhar
Também, não só para a criança, mas para todos aqueles que estão em volta. Não po Como eu disse, né, não é só isso, olhar para os pais, que também acho que não é fácil, né, passar por essa situação, muitas vezes não é o que você estava esperando ou o que você estava preparado para. Então também não é fácil. Eu imagino, acredito, porque eu conheço pessoas que têm os filhos autistas, né? Mas eu às vezes eu olho, né, com um olhar de fora, a gente tem uma visão diferenciada de quem está dentro, né, da causa, né? Uhum. Mas eu vejo muitas coisas erradas também com os pais, né? E isso eu acho que você, como um profissional, né, você tem um centro disso, né, que cuida disso. É, por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço que trata o filho como se ele fosse um demente mental mesmo. E eles não Uhum. são demente mental, assim, Uhum. demente mental que é muito agressivo, tá? A gente fala assim. Mas eu vejo, por exemplo, tem pessoas que. Ai, meu filho não pode com barulho, meu filho não pode com cachorro. Não vou na sua casa porque Isso. tem cachorro. Não vou no seu. Uhum. Gente, E e não é e assim. não dá para parar o mundo por Não é, não isso, é? né. E a pessoa acaba se trancando ela mesma, né? Acaba Isso. se excluindo do mundo, né? Uhum. Das atividades. E eu acho que isso atrapalha muito as pessoas. É, eu entendo disso, eu acho que, isso é uma das coisas que a gente tenta conversar muito com as famílias, né. É importante que essas famílias, elas também sejam orientadas, como eu disse, do que faz parte do diagnóstico e o que não faz parte. E o que é possível mudar. Porque, por exemplo, né, então, se chega uma família e fala assim: "Ah, a criança precisa fazer terapia num ambiente silencioso, que não tenha ninguém conversando". Mas também não é seu desejo que essa criança vá para a escola? Na escola ela vai ter um ambiente silencioso? Não, né, se ela for numa festa, o ambiente vai ser silencioso, então Hum. quanto mais você conseguir trabalhar essa exposição dessa criança, desse indivíduo, às situações reais, você vai estar colaborando exatamente para Sim, isso, sim. porque você não vai poder parar o barulho do mundo, Pois é. né, Tem que você adaptar a criança ao barulho do mundo, não é? Isso, Ah, tem problema? exatamente. Tem problema, a gente vai dar um jeito, põe aqueles fones de ouvido que as crianças têm, adapta Isso. as coisas àquilo, né, Para que à ela realidade. possa conviver, senão você acaba cada vez, como você falou, cada vez mais isolando esse indivíduo, não E é a isso que a criança gente com mais quer, problema ainda, né? porque ela Porque não acaba foi exposta desenvolvendo, a isso. eu acredito isso também. Não, porque não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Aí você até se limita de fazer uma visita, até se... Outro dia eu estava entrevistando a Simone aqui, que a Simone é lá do Supermães, né? É, que acolhe essas mães de crianças de deficiência, autista e tal. E ela falou, olha, eu não recebo um convite, porque ela tem um filho especial, né? Eu não recebo o convite da minha família para ir em festa, não recebo não sei o que, não sei o que lá. Mas será porque é que também você não se exclui disso aí? Uhum. Me fala uma coisa assim, a inclusão hoje, você acha que o Brasil hoje está preparado? Eu sei que é uma polêmica, é muito Sim. polêmico, é político, é polêmico, Sim. mas a gente que convive, vive, você que estuda sobre isso, você acha eficaz a inclusão na escola com essas crianças junto? Eu tenho a minha opinião formada, já falei aqui, eu quero escutar a sua, porque nós Uhum. estamos aqui dando opiniões, né? Você Sim. como uma profissional, eu queria poder entender um pouco mais sobre isso, né? Por isso que eu chamo vocês aqui e eu me capacito cada vez mais quando vocês vêm aqui, viu? Aham. Muito. Mas a inclusão, o que você acha da inclusão hoje no Brasil? É muito difícil É falar desse difícil, eu sei que é assunto, difícil. mas como você disse, é a nossa É opinião, né, e eu posso opinião, falar da é? minha opinião como irmã, né, e como psicóloga. Eu acredito que eu falaria que o Brasil, e eu vou falar de Brasil porque é onde a gente vive, ele não está preparado para a inclusão de todos os indivíduos com diagnóstico de TEA, né, que é assim que a Uhum. gente fala hoje em dia, desse transtorno do espectro do autismo. A gente tem escolas, que entendem um pouco, eu preciso então oferecer o suporte, o acompanhamento, a Porque a educação adaptação. também não está capacitada para atender isso também, Exato, né? mas a gente não tem esses a escola sabe qual é a missão, mas ela não tem professores preparados para oferecer tudo isso. Então, claro que se você pega uma criança com TEA nível 1 de suporte, né, a criança ela vai conseguir acompanhar a Uhum. escola com algumas adaptações, talvez tenham questões sociais de Umas dificuldade limitações dela, ali, com né? algumas limitações. Aqueles indivíduos que até antigamente nem eram Sim. diagnosticados, mas eles acompanhavam a escola.
Agora, por exemplo, a minha irmã nunca acompanhou uma escola regular. Por que que ela não acompanhou? Ela estava numa escola especial e depois ela foi para a AMA. Ela não tinha linguagem para estar dentro de uma escola, ela não foi alfabetizada, e não foi porque não teve oportunidade, minha mãe era professora, então ela sabia qual eram os caminhos. Então, por exemplo, a Débora estar dentro de uma escola, era talvez ela estar com um acompanhante para ela, e que inclusão é essa, né, acho que a gente tem que tirar um pouco disso de que a inclusão é estar dentro da sala de aula. Talvez algumas pessoas discordem, Eu não, né, eu penso isso também, não sei, né? mas Mas a você gente não tá julgando ninguém, a gente tá não estou. conversando, batendo um Ah, papo aqui, e são opiniões que eu acho uhum, que são. Você, por exemplo, você é uma psicóloga, você estuda, você é bem formado, né? Você convive com isso, né? Eu acredito que para ter essa inclusão, por exemplo, nas escolas, com aprendizado, né, lá você vai estudar matemática, português, inglês, né, uhum. eu acho até que as pessoas têm que se conviver junto. Porém, tem que se fazer uma adaptação geral, né? Com Uhum. professores Para os adaptados, outros, exatamente. inclusive, para Porque, explicar. porque eu não sei se eu falo besteira, mas enquanto você está ensinando a classe inteira, e às vezes tem dois, né? Duas pessoas especiais com autismo ali dentro. Você não consegue parar para explicar 10 vezes para ele a mesma coisa, Isso. porque ele vai precisar de 10 vezes a mesma coisa. E olhe lá se aprender. E aí você vai Uhum. estar parando todo o estudo da sala de aula. Eu não sei, né? Porque a gente fala aqui ainda vai acabar ser julgado, porque é um mimimi hoje em dia que a gente vive, Sim. né? Mas, por exemplo, aí você fala, tem uma professora só na sala de aula, mas aí tem que ter duas, três professoras na sala de aula? Como é Acompanhando. que é isso, né? Então, por lei, o indivíduo diagnosticado com autismo hoje, ele tem que ter esse acompanhamento, né, então tanto na escola pública quanto na escola particular, ele precisa desse acompanhamento. Esse acompanhamento é tanto no sentido de dar ali o suporte para o aprendizado, quanto para a questão das atividades diárias e tudo mais. Porém, por exemplo, nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui. O que que se entende? Que a criança, antes dela ir para a escola, ela tem que ter as habilidades básicas para que ela vá. Porque muitas vezes o que que está acontecendo com essa criança? A professora está ali passando toda a matéria, ainda que ela tenha um acompanhante, ela não está acompanhando o mesmo nível. Uhum. Então, acaba não sendo uma inclusão, né? Então, a professora está ali Exatamente. falando de uma matéria, se o que a criança estiver fazendo não estiver relacionada com o tema, ela está completamente excluída e ali com uma pessoa de auxílio. Então, claro, a gente continua batalhando para que as escolas tenham essa formação e para que elas entendam que ter um indivíduo na sala de aula é tentar trazer esse indivíduo para o contexto que está sendo apresentado, com as suas adaptações necessárias, mas falar uma coisa, né? Na prática é o que você falou, tem ali a professora para dar conta de 34, por exemplo, né, crianças, sendo que 2 precisam, por exemplo, de mais apoio. Isso acaba acontecendo? A gente continua lutando para que aconteça, mas a gente sabe que não, que muitas vezes não é isso que acontece na prática. Aham. Recentemente, a coisa de uma semana atrás, eu acho, uma coisa assim, eles proibiram para fazer uma prova aí, que teve uma prova, né? Não teve uma prova de escola aí. Aquela prova geral, né, É. E da eles proibiram as crianças com autismo de fazer essa prova. para não cair a nota? Sei, me proibiram para não fazer. Ó, é falta de informação mesmo que eu passei aqui. Uhum, Que eu lembrei agora. dessa Até a situação. Simone dos Supermães botou lá no Instagram da gente lá, eu coloquei a matéria. Mas proibiram de última hora, proibiram as crianças de fazer a prova, uma prova lá, não sei que prova que era. Mas enfim, eles proibiram as crianças, quer dizer, já começaram a limitar algumas coisas. Mas Uhum. eu entendo também, a gente, bom, falar sobre isso é muito complicado, né, Aí teria que Fê? ser mais uma É, outra hora só para falar sobre e isso, com né? muitas pessoas envolvidas, Para porque ter vários tipos de opiniões, né? sim, Porque quando às vezes eu falo assim, mas eu acho que o seu filho não deveria estar sentado junto com aquelas crianças que não têm o problema que o seu filho tem, né? Eu acho que deveria ter uma sala especial só para esse tipo de gente, com professores capacitados, capacitados. E né? que ele pudesse, por exemplo, como é feito nos Estados Unidos, então a criança tem ali todo o aprendizado de 1 para 1, e aí a criança está preparada para participar da aula de matemática naquela série. Ela vai para a aula de matemática e depois ela sai. Então você vai capacitando a criança para aos poucos estar integrada.
Porque não basta estar só presente. Gente, é tanta coisa, né? Meu Isso. Deus do céu. Mas vamos lá, senão a gente não vai falar tudo. O programa vai embora e a gente não vai falar tudo sobre você. Aí, tem muitas perguntas para fazer aqui. E aí nasceu o Centro Ativo. E como que nasceu esse Centro Ativo aí, da Fernanda, que é um sucesso? Eu fui conhecer, espero que todos vocês que têm um filho especial, têm um filho, vá conhecer. É uma clínica lá? A Como gente é fala que que é um é? centro É um terapêutico. centro terapêutico. Vão conhecer esse centro terapêutico lá, é o Centro Ativa, que está aqui na Costa Guiar. Na Costa Guiar, no né? Ipiranga. É incrível. Mas eu quero saber como é que nasceu esse centro e quais foram os principais desafios do início. Porque eu acredito que deve ter sido Foram muitos, né? Você já é viajado, você já viajou o Brasil inteiro, né? Implementando esses programas, não foi? Foi. Ô Fê, fala um pouco pra gente. Tudo começa um pouco junto ali, né? Então, eu trabalhava na AMA como psicóloga ali no meu primeiro ano de faculdade. Eu emendo a faculdade de psicologia numa especialização em psicologia comportamental. E aí, quando eu já me especializo, eu decido, então, abrir a clínica. Foi uma das pioneiras no Brasil e foi em parceria mais ou menos com a AMA. Então, a AMA tinha ali o que era chamado escola e a gente tinha a parte terapêutica. Então, nessa época, se falava da criança, como era nos Estados Unidos, fazer 40 horas de terapia por semana. Então, às vezes, a criança ficava meio período na clínica e meio período na escola especializada, que era a AMA. Então, eu começo ali em 2003 para 2004. E aí, depois eu já emendo com mestrado também, porque eu falo, já que é para se especializar, vamos fazer tudo, mulher que né? danada, viu? Fácil não foi, porque nessa época era uma terapia. Como é hoje em dia, de 1 para 1, então era um psicólogo com cada criança. Às vezes a criança fazia 20 horas de terapia por semana e isso tinha um custo, né? Então, eram todas as pessoas que poderiam fazer a terapia chamada ABA ou ABA, né, com essa ciência. Muitas pessoas não tinham condições de fazer essa terapia. Então, ali no começo da clínica demorou, né? E ainda existia em relação à área comportamental uma certa estranheza das pessoas. Então, assim, Preconceito, né? Preconceito, né? De que a psicologia comportamental ia robotizar as crianças. Por quê? Porque ia ensinar, né? Eu faço isso e a consequência é aquilo. Só que isso é com todos no dia a dia. Mas existia esse preconceito. Então, ainda demorou muito para que as pessoas começassem a aceitar tudo isso. Então, os psicólogos foram os primeiros. Eu lembro que as primeiras turmas, por exemplo, de especialização em psicologia comportamental eram turmas super reduzidas quando eu faço. Hoje em dia, você tem especialização, pós-graduação, mestrado em cada esquina, né? Mas a gente começa a clínica, então só com a área da psicologia, e aos poucos buscando ali outros terapeutas, né, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, para conseguir incorporar a equipe. Mas não foi fácil. O que aconteceu? Começou um movimento ali de liminares judiciais para que os pais conseguissem o custeio dessa terapia, então isso há 20 anos atrás. E foi nessa luta que a gente foi conseguindo fazer com que as crianças, então, tivessem esse atendimento. Então, o começo da clínica é assim. E aí, vamos colocar de uns 10 anos para cá, 10 anos para cá, com toda essa movimentação e todas as leis relacionadas aqui, isso faz parte da área da saúde, então, o plano de saúde tem que dar cobertura para essa terapia, o Estado, isso foi se ampliando, e hoje a gente tem muitas crianças, adolescentes e adultos que têm esse atendimento custeado, por exemplo, pelo plano de saúde, né, ou ali alguma ajuda. Mas nessa época, quando eu começo com a clínica, então só tinha a clínica, era pequena, a clínica era ali no Cambuci, né, nossa primeira unidade, e no resto do Brasil, porque isso era São Paulo, né, onde tudo entre aspas, se desenvolve primeiro. Esses outros estados não tinham. Então, como minha mãe dava muitos cursos pela AMA, esses cursos eram cursos e palestras direto, muitas pessoas buscavam a AMA. E aí, nessa época, a gente estava ali, então, muitas famílias vinham preocupadas, falavam, eu tenho um filho com diagnóstico de autismo, mas eu não tenho nada no meu estado.
Então, o que que a gente começa a fazer? É como se fosse um super nanny, né? A gente começa a viajar para esses estados. Então, a gente ficava ali vivendo a rotina da família, por Super 3, Nani, né? 4 Super dias. Nani lá, Super né? nanny, É. isso. Isso, e Ensinando capacitando as pessoas para que as pessoas pudessem ter isso nos seus nos lugares seus lá, lugares. né? E aí a gente fazia o quê? Quem aplicava a terapia nessa época, porque não era custeado pelo governo, isso lá em 2004, quando eu começo, eram os pais. Então os pais eram terapeutas das crianças. Então isso que você fala lá atrás, muitas vezes esses pais, não entendem, eu vejo também que hoje em dia está muito terceirizado. Então assim, o pai fala: "Meu filho está na terapia. Eu não preciso fazer nada desse outro lado, porque ele está recebendo o melhor tratamento possível". E você sempre fala que os pais, né, eles são co-terapeutas, né? Você sempre fala isso, né? Sempre. E é verdade isso, né? A participação dos pais ela é fundamental, não é, É Fernanda? fundamental, porque, por exemplo, Como você falou agora, terceirizam o trabalho, né? Não, você tem que estar junto, você tem né, que nesse aprender, acompanhamento, porque né? ainda que a criança faça 20 horas de terapia, ou seja, 4 horas por dia, as outras 20 ela tá com quem? E não é só quem tem autismo, os pais, né? Que Isso, isso que é importante, né? exato. Não é só porque a criança tem autismo, os pais são super importantes No na criação, no desenvolvimento desenvolvimento de da qualquer criação de criança. E acho que essa é a Fernanda depois de ser mãe, né. Eu começo embora eu já fazia isso, eu brinco com os pais, hoje eu tenho, crianças que eu atendi, elas tinham 4 anos de idade, hoje estão com 20, 24, né, graças a Deus bem. E eu brinco com os pais, assim, eu falo, eu era super dura, né, eu falava assim: "Olha só, você enquanto pai, você tem que fazer assim, 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 assado". Eu não era mãe, né, não sabia aham. quão fácil era. É. E depois que eu me torno mãe, eu falo: "Não mudou, eu ainda continuo falando a mesma coisa, você tem que fazer assim, assim, assim". Mas eu Porém, né? entendo que precisa de tempo para tudo isso, né, então, eh, nosso filho é o nosso bem maior, né, mas para que eu possa fazer com que essa criança se desenvolva, eu preciso saber tudo aquilo que está sendo feito dentro da terapia. Uhum. Por quê? Vou dar um exemplo. Existem alguns lugares que falam: "Ah, mas a gente tem, por exemplo, a gente monta, um quarto para a criança aprender a arrumar a cama", mas aquela não é a cama da criança. A cama da criança está na casa dela. Uhum. Então, ao invés de você montar um quarto para ela aprender a arrumar a cama, eu preciso ensinar esse pai para que todos os dias, quando essa criança acorde, ela ensine ele a arrumar a Sim, cama, né? sim. Porque ela vai aprender dentro do ambiente Bem. dela. Então, não adianta a gente também querer simular uma vida ao invés de treinar esses pais para serem os terapeutas da criança. Para serem pais mesmo, né? Na Isso. linguagem verdadeira, para serem pais. Você sabe, Fê, esses dias eu fui na uma reunião da escola do meu filho mais novo, de 10 anos, e poxa, antigamente os pais iam antigamente, né, na minha época de criança, os pais iam na escola e as professoras falavam: olha, o Darlan aconteceu isso, ele fez isso assim, assim, assado, tal, 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 tal. Olha, teu filho ia por nome, né? Olha, a Aham, Fernanda é uma contava excelente todo. aluna, não me dá trabalho, ela é excepcional, tira só nota boa. Olha, o fulano de tal, nossa, esse aí eu nem te conto, só bagunça, né? E esse Uhum. feedback acabava que sendo super positivo para os pais, porque sabia o que acontecia dentro da classe com o filho, Uhum. e aí cada pai tomava suas medidas dentro de casa. Hoje em dia não se faz mais isso, É. né? Aí você vai para uma reunião de escola, é perder tempo. Ah, Uhum. olha, porque isso, porque aquilo, a escola tá dando isso, é isso, tal, 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 tal. Mas eu questionei um dia desse, a professora e a diretora tá na sala de aula, eu entrei, né? Eu falei, eu gostaria de saber, na verdade, eu gostaria de saber o comportamento do meu filho dentro da escola. Porque eu não sei Uhum. o comportamento do meu filho dentro da escola. Hum. Se ele é ruim, se ele é bonzinho. Até as partes positivas, eu preciso também ficar sabendo, eu falei para Sabendo. ela. Ah, mas aí o senhor chama a diretora, a professora de escola no canto, agora que acabar a reunião, o senhor chama ela e ela vai conversar com o senhor. Mas não é assim. Não. Eu falei, mas eu acho que vocês deveriam, sabe, tem uma agenda que a gente paga lá no começo do ano, tem agenda que não vem com nada escrito, todo dia não vem nada escrito. Mas eu acho que a professora deveria, sabe, olha, o teu filho tem um Fez comportamento isso, fez bacana, aquilo. fez isso, fez aquilo, olha, acho que você... E depois que eu falei isso pra ela, no final, a professora veio falar comigo, olha, o Aira é um menino maravilhoso, ele é isso aqui, porém, ele tá meio mundo da lua quando eu tô ensinando a parte de matemática, ele tá falando que ele não tá conseguindo entrar na cabecinha dele, tal, tal, tal.
Olha que super importante que foi isso para mim. Por quê? Eu, dentro da minha casa, peguei ele, sentei, conversei e falou, não, a gente precisa resolver isso, filho. O que está acontecendo? Está com algum problema? A gente precisa resolver. Então, eu acho que essa participação múltipla, né? Com certeza. Tanto de cá quanto de lá, da professora, da diretora, você psicóloga, porque você dá um diagnóstico, Sim, não é? Quando a sim. gente tem um problema, a gente leva até você que vai dar esse Vai diagnóstico. encaminhar. Para a gente, como pais também, tá colaborando com isso. Eu acho que essa participação, quando a gente fala de pais como coterapeutas, como pais, é exatamente nesse sentido, independente de quem seja essa criança, Sim. né? Quando eu falo de terceirizar, então os pais acabam terceirizando também. Meu filho tá na escola e ele vai aprender. Mas e se ele não prestou atenção? E se ele precisar de uma ajuda em paralelo? Então, se você não acompanhar o lado de cá também e detectar as dificuldades, às vezes o que acontece tem a dificuldade do filho, mas às vezes também tem o jeito de ensinar do professor que não é o jeito que o aluno aprende. Então, ou do jeito aluno, do pai também agir com a criança também, não é. As consequências, né? Eu tô falando de consequências dessa educação. Então, eu fiz algo errado na escola, qual é a minha consequência disso dentro da minha casa? Eu preciso ser consequenciado positivamente ou negativamente por uma coisa que eu fiz dentro da escola? Então, acho que isso que você falou, né? Trabalhar junto com a escola e família é você fazer esse triângulo, né? E a terapia para que você consiga mostrar para a criança que, independente do ambiente onde ela esteja, as regras são as mesmas e elas devem ser cumpridas. E caso você não faça a sua parte, você vai ter uma consequência em relação a isso, e independente de diagnóstico ou não. Né? Porque também está acontecendo muito hoje em dia assim, mas o fulano tem diagnóstico de TDAH, então tudo bem ele não prestar atenção. Não, tudo bem, ele tem que prestar atenção, né? Porque às vezes também não é nem o TDAH, uma pessoa dislexa, tal, que possa melhorar, né? Dar outro diagnóstico, ou é sem vergonhice mesmo da criança. Exato. Porque tem tudo isso também, né? Não precisa ser como era antigamente, né? Toda aquela coisa de põe a criança de castigo, não precisa ser assim, mas é isso, vou informar essa família para que seja feito algo. Ou põe o tadinho sempre na frente, ai, tadinho, né? Tão criança, ai, tadinho. E isso é péssimo. Exatamente. Nossa. Como você vê o papel da escola na inclusão da criança com TEA? Já falamos aqui, né? Mas eu acho que a gente precisa preparar muito mais. Eu acho que hoje em dia existe uma lei, sim, que a criança tem direito e tem que estar na escola. Eu acho que sim. Acho que tem que preparar mais professores adequados para isso, né? Capacitar mais, né? Eu também acho. A formação dentro, né, do que se conhece hoje em relação à abordagem. Aliás, a parte da educação ela precisa ser reestruturada o mais breve possível, né? Porque o que a gente tem visto dessa adolescência de hoje, né, batendo em professores, xingando, professores, né, ficam refém de alunos, né, onde teria que ser o respeito máximo, né? Na minha época a professora era ter o respeito máximo. Meu Deus do céu, né? Umas coisas. Eu lembro recentemente, né? A gente também está falando nessa parte. São mestres, né? Ruim da escola, mas eu tive uma reunião recentemente com uma escola e foi me dito assim, eu pedi para que a criança tivesse a possibilidade de ter a prova lida para ela, para que ela pudesse compreender, então responder. E aí foi me dito que isso não é justo com as outras crianças. Aí também não é por esse lado que a gente deveria ir, né? Porque se a gente falar assim, então não é justo com a criança que utiliza a cadeira de rodas fazer uma rampa, porque os outros não vão ter regalias. Exato. Também não é assim, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, porque uma vez que eu aceito o indivíduo na minha escola, eu vou ter que proporcionar o que ele precisa. Se esta é a adaptação que ele precisa, então muitas vezes essa adaptação ela é feita igual para todos, né? Então, eu vou fazer a adaptação dessa prova, independente se essa criança aprende de uma forma mais auditiva, se aquela aprende de uma forma mais visual. Não, eu preciso olhar para esse indivíduo e saber como ele aprende para que eu precise adaptar. E aí, como a gente já falou lá atrás, né? Saber se essa criança está preparada para estar nesse ambiente, né? Se ela realmente hoje, vai estar Fê, desculpa a minha ignorância, mas hoje existe estudo para esse nicho? De compreensões de professores, alguém que queira se especializar nesse assunto. Existem cursos extracurriculares
para cuidar de pessoas com TEA? Existe, a gente faz cursos para as escolas, né? Eu acho que as escolas, às vezes, privadas, elas buscam muito por isso. Porém, com essa lei de que a criança ela precisa de um acompanhante, fica muito mais assim, o acompanhante se especializa e aí a professora sabe o que ela sabe. Mas também como é que vai ser uma bagunça? Se tiver 5 crianças, vai ter mais 5 mães? Mais 5 acompanhantes. Então, essa é a questão. Né? Então, acho que as coisas precisam de uma reestruturação e eu acredito que isso precise acontecer. Como você falou, a formação desses professores. Eu acho também na formação dos professores. A individualização dessa criança também. Porque eu acho que deveria ser salas realmente individualizadas, né? Nas escolas estaduais, seja elas públicas. Eu acho que deveriam ir para a escola sim, mas porém, com as salas. Olha, essa sala aqui só tem crianças que a gente tem essa capacidade de ensinar ele de uma outra maneira que é ensinado. E depois conviver lá no pátio, na hora do recreio, conviver junto mesmo, das aulas que a criança está preparada, né? Então, se ela já tem habilidade para estar naquela aula, ela pode. Então, ela consegue participar da aula de educação física, ela consegue participar de uma aula de português. Então, isso realmente é entender que a criança ela precisa aprender, né, essas habilidades. Não é simplesmente passar de ano só como está acontecendo. Então, ela vai passando de ano, ela vai indo para séries mais avançadas, aí chega lá na 5ª série, a criança não está alfabetizada. Não sabe nada, né? Só passou por passar, assim, né? Essa isso educação, não é inclusão. E né? não é a nossa educação, né? Isso. Vamos falar um pouquinho mais do Centro Ativa? Uma nova fase, né? Mudou o endereço, aumentou, ficou grande o negócio, o espaço. E muito legal, por sinal, eu fui lá, vi as crianças sendo tratadas com carinho, aqueles professores seus são incríveis, é um carinho, é sala de psicologia, é sala de fonoaudiologia, é tudo muito bonito, né? E como é que está sendo para você essa nova fase do Ativa? Fala pra gente. Foi algo que a gente veio tentando desenvolver ao longo dos anos, né? Sempre um receio, então a gente buscava ali um espaço amplo, que a gente pudesse atender mais indivíduos, né, participar de mais famílias. Então, a gente foi buscar um espaço maior. A gente tem os atendimentos na área de psicologia, fono, TO, fisioterapia, psicopedagogia, psicomotricidade. E essas são as áreas terapêuticas. A gente atende indivíduos com TEA, com outros diagnósticos e crianças também sem diagnóstico, né, que acabaram buscando aí a terapia comportamental. Então, a gente conseguiu juntar tudo isso num espaço que hoje é um espaço bem amplo. Maravilhoso, né, gente, maravilhoso. E junto a tudo isso, tinha ali mais um sonho, né, porque eu falo que essa trajetória toda, eu fui conseguindo realizar meus sonhos. Embora tenha um sonho que eu falava para minha mãe lá atrás, eu falava assim, eu quero um espaço para quando a Débora ficasse adulta também, né? Mas com a pandemia, exatamente quando a Débora deixa de frequentar a AMA, minha mãe já estava aposentada, e eu falo para minha mãe assim, a Débora, meus pais moraram comigo alguns meses, né, na pandemia, no meu apartamento. Então, eu convivendo ali com a Débora adulta e com todo o conhecimento que eu já tinha, eu falei, não, mãe, eu não preciso de um espaço para a Débora, eu preciso que o espaço da Débora esteja adaptado na casa dela. Então, minha mãe, ainda aposentada, conseguiu formar psicólogos que atendem a Débora, cuidadores, porque hoje ela tem cuidado 24 horas, né, do dia. Então, isso foi uma parte do meu sonho que antes eu achava que eu ia ter um espaço para adultos, porque eu pensava no futuro da minha irmã, mas que eu entendi, e hoje esse modelo a gente aplica a outras famílias também, porque toda criança vai crescer, né? Essas crianças ficarão adultas, algumas mais independentes e outras mais dependentes. Então, você entender que os pais precisam desse apoio também quando eles ficarem idosos, de alguém que saiba lidar ali com a criança. Então, essa parte do sonho, ela continuou, mas a gente fez ali um desvio. E aí a outra parte do sonho era não ser só um centro terapêutico, mas também a gente abrir para a questão do esporte.
Que é incrível, né? Que vocês decidiram incluir o esporte e atividade de ginástica. Tem um espaço de ginástica artística lá. Isso. Que eu achei maravilhoso aquilo, incrível. Foi. Esse veio junto com a minha filha, né? Minha filha faz ginástica artística desde muito pequena e a gente foi vivendo ali. Meu marido é do esporte também, embora também analista do comportamento, mas sempre gostou muito do esporte. E a ginástica artística, ela é um esporte completo, né? Que você pode trabalhar não só toda a parte da ginástica artística, da coordenação motora, da flexibilidade, mas você pode trazer também todo esse conhecimento, né, e essa aprendizagem para questões cognitivas e aplicá-la em outras áreas. Então, a gente buscava um espaço que a gente pudesse montar um ginásio. Claro que não é só um ginásio de ginástica artística para crianças com TEA, não. É um ginásio de ginástica artística que a gente está com parceria com professores da Atrium, né, que é uma empresa de professores de ginástica artística em específico, mas também eles fazem outros trabalhos com o SESC e tudo mais. E a gente conseguiu montar esse ginásio, é um ginásio que agora, né, em 2026, a gente vai começar com as aulas. Então, ter esse espaço, a gente fez uma aula experimental há 3 semanas atrás e temos outra agora sábado. E quando a gente consegue ver essas crianças dentro desse espaço, né, com todas aqueles equipamentos ali dentro, você vê o quanto que a criança consegue se desenvolver. Então, né, numa das aulas mesmo, eu estava ali com uma criança que fala pouco, e eu falei para ela, esse que a gente vai agora é o pula-pula, é o trampolim. Então, repete comigo, trampolim. A criança não percebe que ela está aprendendo, né, que você está fazendo com que ela fale, porque ela está ali se divertindo. Sim, eu quero ir ali pular, né? Então, teve isso. E também essa vontade também dela querer ir pular é onde ela aprende também esse tal do trampolim, né? Essas coisas, né? Dessas nomeações. Então, é um sonho de ter aulas de ginástica artística, porque é realmente um esporte maravilhoso, junto a tudo isso. E agora a gente está indo também para a questão do judô e outras modalidades que, se Deus quiser, a gente vai ter em breve. Não, mas vai ser um sucesso. Ô Fê, conta para mim aqui, qual o seu maior sonho, qual o maior sonho da Fernanda daqui para frente? Já que você já realizou esse sonho, porque a gente tem que viver de sonhos, sempre, né? Eu sempre tem mais falo, né? Eu sempre falo que a gente tem que viver de sonhos, né? E sonhos são para ser realizados, né? Eu penso assim. Qual é o sonho da Fê agora daqui para frente? Não sei se eu chamaria de sonho, mas eu quero continuar trabalhando junto com as famílias, né? Continuar, como a gente discutiu aqui, a questão da inclusão, continuar batalhando em relação a tudo isso, para que a gente realmente tenha um modelo a ser seguido, né? Então, eu acho que a gente precisa sair um pouquinho desse centro de terapia e trabalhar mais junto aí com as escolas, os professores, as instituições de ensino, para essa capacitação, já que agora o autismo é tão conhecido, eu acho que agora a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás. Não sei se é tão conhecido, né? Eu acho que é mais falado do que conhecido, né? Mas porque as pessoas ainda precisam entender mais sobre isso. Isso, não então se a gente voltasse lá atrás, sem essa terceirização, é entender esse trabalho junto às famílias, né? Em relação à educação de um filho, como a gente estava conversando. Então, isso é muito mais do que fazer horas de terapia. Então, acho que esse ainda é um objetivo que eu preciso alcançar. Que bom. Vou chegar lá. E um recadinho para as mães, né? Assim, eu acho que os filhos, né, que têm autismo, né, não é um peso, né? Não é um peso. Eu sempre falo que Deus escolhe exatamente as pessoas ideais para cuidar, seja ele com autismo, seja ele com síndrome de Down, seja ele qualquer tipo de deficiência, né? Acho que Deus, ele é tão completo, tão perfeito, que ele escolhe realmente as pessoas, né, para ter essas famílias assim, né? E aí, e não isole, né, Fernanda, as crianças, né? Porque eu vejo tanta mãe com crianças autistas isolando as crianças do mundo, né? Confinado dentro de casa, não pode sair por causa disso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ah, você vai no shopping, não pode. Você vai na rua, não pode. Você vai na tua casa, tem cachorro, não pode. Você vai na rua, não pode. E a pessoa acaba se contraindo ali dentro de casa, se fechando, né? Isso é um problema muito sério que a sociedade precisa ter um blunt assim para a vida, não é, Fê? Eu acho que é exatamente viver deixando esse diagnóstico de lado, né? Entender que essa criança é uma criança ou esse adulto é esse adulto e ele precisa
estar ali no meio de tudo, não ter vergonha. Uma das coisas que você falou de sonho, eu acabei de lembrar, eu falei para minha mãe, uma das coisas que eu muito quero que a minha irmã faça, eles moram num condomínio hoje em dia, eu falei, poxa, um emprego ela não vai ter. Mas se o condomínio, por exemplo, permitisse que ela entregasse as cartas, as correspondências em todos os apartamentos, ela poderia fazer isso todo dia. Ninguém precisaria descer para buscar. Né? E seria um trabalho para ela. Estaria tendo uma atividade para ela fazer uma inclusão real. Uma inclusão real. Que ela não precisa falar, alguém só acompanhando ela para que ela entregue nas caixinhas. Então, diante do quadro dela, ela poderia fazer isso. Só que se a gente pensar isso assim, mas não, eu não vou expor, não, pelo contrário. Pelo contrário, né? Hoje ela participa de todas as festas. Mas é onde eu falo que falta capacitação para as pessoas, exato, né? Para os professores. Entendimentos como esse seu, né? Poxa, olha que ideia, né? Minha filha vai entregar carta, quer dizer, tá se movimentando, tá, né, tá articulando, tá mexendo com o seu cognitivo, tá trabalhando, né? Isso assim como ela faz, por exemplo, né? Hoje ela leva as tampinhas, né, lá no espaço. Ela poderia levar de todos os apartamentos as tampinhas, porque ela tem uma condição que ela precisa estar supervisionada o tempo todo, mas ela estaria andando dentro do condomínio com funcionalidade, né? Então, se a gente pensasse para cada um assim, o que ele pode fazer para participar e, como você falou, né, expor e não ter essa vergonha, eu acho que... E cada um tem o seu cada um, né? Uma pode fazer isso, a outra pode fazer aquilo lá. Tem uns que são mais capacitados, pode se desenvolver de uma outra maneira. Com certeza vão ter um emprego, né? As crianças que têm, graças a Deus, acho que hoje com o tratamento precoce, a gente tem muitas crianças que não, em algum momento recebem alta do tratamento. Então, são crianças que vão conseguir acompanhar a escola, vão conseguir, de repente, fazer uma faculdade, ter um emprego, existe isso também, né? E aí, tudo bem nesse caminho. E criar um vínculo também é muito importante, né? Com a família, né? Sim. Com os de fora também, né? Porque as pessoas esquecem que um dia vai, né? Porque a lei da vida, a gente acha que a lei da vida é que os pais morram primeiro e ficam os filhos, né? Tal. E se você não preparar esses filhos para o mundo, para a vida, mesmo ele com autismo, com síndrome de Down, com qualquer tipo de deficiência, né? O que será dessa criança? O que será dele? Porque já não vai ser mais criança, como você falou, ele já não é mais uma criança, como você pensou na Débora, né? Ela vai crescer, vai ficar adulta, já não vai ter mais... Seus pais, né? A gente assim acha, né? Que os pais vão primeiro, né? Tal. E aí como é que fica? Exato. Se você não prepara a sua família para isso, se você não prepara o meio de campo para isso, como é que fica isso? Exato. E muitas, por exemplo, a Débora tem 2 irmãos que hoje trabalham junto para ela. Mas existem muitas crianças que têm aí um diagnóstico e são filhos únicos, né? Então, acho que trabalhar tudo isso, falar cada dia, eu quero que meu filho seja mais independente e colocar metas, né? Que isso também ajudaria as escolas. Então, quando você coloca metas ali num plano educacional que já toda criança deveria ter, então, eu quero alcançar isso em 1 mês. Não alcançou, por quê? Independente do diagnóstico, tem coisas que todas as crianças vão poder fazer. Então, ela precisa largar a mamadeira na época certa. Ela fazer precisa planejamento, aprender a tomar banho em tal época. Porque tudo isso que você trabalhar agora é o futuro que você está pensando, né? Nessa independência, autonomia e pessoas felizes. Tá certo. Olha, Fê, foi uma tarde maravilhosa, né? E acredito que a gente ainda vai poder falar muito mais sobre esse assunto, porque tem muita coisa para ser abordado, né? Com certeza. Mas para a gente fechar aqui o nosso podcast aqui com chave de ouro, se você pudesse deixar uma mensagem para as famílias que estão começando agora essa jornada com o diagnóstico de autismo, qual seria? Acho que buscar o tratamento adequado, garantir que aquele local onde seu filho esteja recebendo o tratamento é realmente um local capacitado para isso, com pessoas que saibam o que fazer. E a única forma de saber disso é realmente cobrar desse espaço quais são essas metas, né? Meu filho está fazendo terapia para quê? Meu filho está aprendendo o quê? E você faça ali o checklist se ela participar, realmente né? Isso. Para que essa criança consiga se desenvolver e consiga ser ter mais autonomia possível. E você que está assistindo o nosso programa, claro, né?
tá com alguma dificuldade, tá com alguma uma hipótese, né, de uma criança dentro da sua casa, porque às vezes as pessoas não conhecem ali, né, tá crescendo, não tá Os falando sinais, porque tá crescendo ainda, tá dentro dando do sinais, esperado. essa é a palavra, né? A gente tem um centro ativo aqui, que ela vai deixar o arroba aqui dela aqui pra gente, Sim. pode falar aí, Fê, pra gente. É arroba Centroativa do Instagram, o site é o www.centroativa.com.br. Tá, e lá tem muita informação e vão conhecer, gente, vão conhecer o espaço dela, que é incrível. Eu fui lá bater um papo com ela e saí de lá impactado, tá? Pelo tratamento, pela localização, pelo espaço, pela beleza, pela criatividade, por tudo. E eu quero deixar aqui meus parabéns para você, Fê, tá? Por isso que você está aqui hoje com a gente, fazendo esse podcast incrível, trazendo esse teu conhecimento para tanta gente que irá assistir esse programa, né? E você que tem uma pessoa na família, compartilhe esse vídeo, né, com uma amiga, né? Vá conhecer lá o Centro Ativa, né? Sim. Da Fernanda, e vocês vão ver que tudo tem jeito, né, nessa vida, né? Para tudo tem jeito, né? Eu agradeço demais, foi muito bom te conhecer, te receber lá, seja bem-vindo sempre. Olhar a Gazeta do Ipiranga, que fez parte da minha infância, também não contamos dessa parte, né? Que eu li Gazetinha e tudo mais, então saber que tudo isso está vivo, que vocês estão cuidando disso é maravilhoso também. É importante, e né? Poder contar aqui minha história, então foi a sua história é linda, nossa, ela é comovente. Pode ter certeza que eu fiquei bem, aquele dia que eu fui te visitar, né, pra gente bater papo, eu saí de lá impactado por tudo que eu vi, tá? Por tudo mesmo, sabe? O carinho, porque as pessoas eu conheci você há pouco tempo, mas você me trouxe uma coisa tão gostosa, de verdade, de amor naquilo que faz, né? Porque o resto é consequência, o dinheiro é consequência, as situações são consequência, né? Sim. E o resto a gente corre atrás. E você passou isso, então por isso você está aqui hoje. Amo o que eu faço, continuarei é fazendo. Eu acho que quando a gente faz, né, com esse amor e acreditando no que a gente está fazendo, sempre é melhor. E fazendo o que a gente gosta é melhor ainda, né? Com certeza. Fê, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite para você. Boa noite. E é isso aí. Muito Espero obrigada. lá no Prêmio Nova Gazeta do Ipiranga. Dia 27 estaremos lá. 27 de novembro. Então será aí o prêmio Nova Gazeta do Ipiranga, os melhores do ano, tá bom? O primeiro prêmio vai estar recheado de coisas boas, tá muito lindo o prêmio, a gente tá fazendo com tudo, com muito amor, com muito carinho. Eu e o Pedrinho tem se dedicado bastante para esse prêmio acontecer aqui de uma maneira bem legal, tá bom? É isso aí então, esse foi mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. Uma ótima final de semana para vocês, né? Hoje é quinta-feira, né? Uma boa noite para vocês e é isso aí, até semana que vem. Um beijo, Obrigada, até mais. beijo. Tchau, tchau.